A mente por trás do terror. O Coed Killer, a mente brilhante e horripilante de Edmund Kemper. Você já se perguntou o que se esconde nas sombras? Aquilo que a maioria das pessoas prefere ignorar. O que leva um ser humano a cruzar a linha da sanidade e mergulhar no abismo da crueldade? Imagine-se em uma estrada deserta, a carona perfeita. Um homem grande, imponente, com um sorriso aparentemente gentil. Ele te oferece uma mão. Mas e se, por trás desse sorriso, se escondesse uma mente tão calculista quanto perversa? E se essa mão amiga fosse, na verdade, a porta de entrada para o seu pior pesadelo? Hoje, vamos desvendar a história de Edmund Kemper, o Coed Killer, um homem que desafiou a compreensão da maldade humana. Prepare-se para conhecer a mente por trás do terror. No final dos anos 60 e início dos 70, a Califórnia era um caldeirão de mudanças. Santa Cruz, em particular, era vista como um paraíso universitário, um reduto de liberdade e novas ideias. Jovens estudantes, a maioria mulheres, viviam suas vidas despreocupadamente. Ninguém poderia imaginar que nesse cenário idílico uma sombra gigantesca estava crescendo, se alimentando do anonimato e da confiança. O medo ainda não existia nas ruas, mas isso estava prestes a mudar drasticamente. A gênese da escuridão, uma infância de trauma e crueldade. A infância de Edmund Kemper não foi apenas difícil, foi um terreno fértil para a mais sombria das sementes. Nascido em Burbank, Califórnia, em 18 de dezembro de 1948, sua vida desde cedo foi marcada pela instabilidade familiar e, principalmente, pela figura opressora de sua mãe, Clarnell Strandberg. O divórcio dos pais, quando ele era criança, deixou profundas cicatrizes, e a guarda ficou com Clarnell, uma mulher descrita como controladora, sarcástica e emocionalmente abusiva. Desde tenra idade, Edmund era alvo constante do desprezo e da crítica da mãe. Ela o ridicularizava por seu peso, sua altura e sua falta de jeito social. Mas a crueldade não parava nas palavras. Clarnell frequentemente o trancava no porão da casa, um ambiente úmido, frio e escuro, onde sua única fonte de luz e calor era o brilho avermelhado e fraco do aquecedor da fornalha. Essas longas horas de isolamento, na escuridão e no silêncio, cultivaram em sua mente um mundo de fantasias sombrias e ressentimento crescente. Foi nesse ambiente tóxico que os primeiros sinais de sua natureza perturbada começaram a emergir. Ainda criança, Kemper demonstrava uma fascinação doentia pela morte e pela violência, direcionada inicialmente a animais. Há relatos perturbadores de que ele capturava gatos da vizinhança, realizando experimentos macabros com eles, chegando a desmembrá-los e enterrá-los. Esses atos de crueldade animal são frequentemente um prenúncio de violência contra humanos em assassinos em série, um ensaio sombrio para os horrores que viriam. A relação com o pai era distante e ineficaz, como contraponto à figura materna dominante. O pai, Edmund Emil Kemper II, parecia ausente ou incapaz de intervir no tratamento cruel que o filho recebia. Essa falta de uma figura paterna protetora e a constante hostilidade materna contribuíram para a formação de uma psique fragmentada e carregada de raiva reprimida. Aos 14 anos, Kemper já era um garoto problemático, com dificuldades de socialização e fantasias de poder e controle. Sua obsessão por dominação e a internalização da crueldade que recebia da mãe plantaram as sementes de uma violência que, anos depois, floresceria de maneira aterradora. Os primeiros passos no abismo, o modus operandi e o terror em Santa Cruz. Após anos de tratamento psiquiátrico, Kemper foi considerado curado e libertado em 1969, de volta à casa de sua mãe em Santa Cruz. E foi ali, na tranquilidade aparente das estradas, que ele encontraria suas vítimas. Seu modus operandi era simples e traiçoeiro.
Um homem alto, carismático, com um bom papo e um carro confiável, oferecendo caronas a estudantes universitárias, as co-eds, que dariam a ele seu apelido. O terror começou em 1972. Ele sequestrava as jovens, as levava para locais remotos e as matava. Os corpos eram frequentemente levados para sua casa, onde ele cometia atos de necrofilia e mutilação, antes de descartá-los em locais isolados. Em alguns casos, a frieza de Kemper permitia que ele fizesse autópsias amadoras nos corpos, um reflexo bizarro de sua inteligência e de sua desconexão com a humanidade. A polícia estava atordoada, nenhuma ligação aparente entre as vítimas, nenhum motivo claro, apenas um rastro de terror que se espalhava pela comunidade. A caçada e a queda, a crueldade final e a própria entrega. Enquanto o pânico tomava conta de Santa Cruz, Kemper continuava seus crimes. Sua frieza era assombrosa. Ele cooperava com a polícia em certas ocasiões, ouvindo as especulações dos detetives e até mesmo se aproximando de alguns deles. Ele tinha um prazer perverso em estar tão perto da investigação. O ápice de sua depravação e o acerto de contas com o seu passado de tormento veio em 1973. Cansado de sua mãe e da constante humilhação, Kemper a assassinou brutalmente, desmembrando-a e expondo seus restos em um ato final de libertação e vingança pela infância atormentada. Logo em seguida, ele assassinou a melhor amiga dela, Sally Hallett, que estava visitando a casa. Após os matricídios, Kemper, de forma quase surreal, fugiu para o Colorado e, de um telefone público, ligou para a polícia de Santa Cruz, confessando seus crimes. Ele se entregou, exausto de sua própria farsa, de sua própria mente doentia. O co-ed killer havia finalmente sido revelado. O julgamento e a condenação, a mente aberta ao mundo. O julgamento de Edmund Kemper foi um espetáculo perturbador. Sua inteligência e sua capacidade de articular seus pensamentos chocaram a todos. Ele descreveu seus crimes com uma frieza clínica sem remorso aparente, explicando sua psicologia distorcida e seus impulsos assassinos. Psiquiatras tentaram decifrar a complexidade de sua mente, diagnosticando-o com transtorno de personalidade. Kemper, por sua vez, parecia analisar a si mesmo e ao mundo com uma clareza arrepiante, mas sem a capacidade de sentir empatia ou culpa. Ele não buscou a insanidade como defesa, afirmando que sabia exatamente o que estava fazendo e que queria ser condenado temendo a liberdade. O veredito não tardou, culpado de assassinato em primeiro grau. Kemper foi condenado a 8 sentenças de prisão perpétua, garantindo que nunca mais veria a liberdade. O legado do terror, análise e impacto. Edmund Kemper continua encarcerado em uma prisão de segurança máxima, sendo uma das figuras mais estudadas na criminologia e psicologia forense. Seu caso nos obriga a confrontar questões profundas sobre a natureza do mal, o papel da genética, o impacto do abuso e as falhas do sistema judiciário. Ele se tornou um objeto de estudo para a FBI, ajudando a traçar perfis de outros criminosos, inclusive inspirando personagens em produções como Mindhunter. Mas, acima de tudo, a história de Kemper é um sombrio lembrete das vidas ceifadas e das famílias destruídas. As vítimas, as jovens estudantes de Santa Cruz, a própria mãe de Kemper e a amiga dela, merecem ser lembradas não pela forma como morreram, mas pelas vidas que viveram. Suas histórias são um eco sombrio em uma época que acreditava na inocência das estradas e na segurança das pequenas cidades. A mente de Edmund Kemper é um abismo sem fundo. O que você acha que levou um homem tão inteligente a cometer atos de tamanha barbárie? Seria a crueldade de sua infância o gatilho ou algo mais intrínseco? Compartilhe suas teorias e reflexões nos comentários abaixo. Se essa imersão nas profundezas da mente criminosa te intrigou,
Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos capítulos dessa jornada nas sombras. Até a próxima.